Olá, estudantes do 7º ano, como é que vocês estão? Hoje é a nossa 28ª aula de língua portuguesa e o que nós vamos trabalhar nessa teleaula? Nós vamos falar sobre verbo de ligação, predicativo do sujeito e aposto. Como vocês viram na aula passada, eu fiz uma indicação literária para vocês, nós estamos trabalhando, lendo, conhecendo a história daquele livro, As Viagens de Gulliver, tá? Então, essas questões que eu trouxe para a aula hoje são referentes à indicação literária que eu fiz para vocês, tá bom? E aí, vocês estão lendo o livro, gostaram? Lembrando que ele está disponível na plataforma Palmas Homeschool, tá bom? Basta você ir lá, clicar na partezinha biblioteca, baixar o livro e começar a ler. Tá bom? Então, conta a história, é um texto narrativo, em primeira pessoa, que conta a história de um médico cirurgião que trabalhava em navios e por onde ele passava ele gostava, ele foi retratando, contando a cultura que ele conheceu, as suas viagens, por onde ele passou, ele foi contando, ele foi narrando esses acontecimentos. Na primeira terra que ele conheceu foi terra de minúsculas, né? Pessoas bem pequenas, que mediam ali 15 centímetros no máximo, que brigavam por questões banais. Na segunda terra que ele conheceu já eram terras de gigantes, os habitantes lá eram gigantes, e lá ele já foi visto como pequeno, uma pessoa pequena pelos outros habitantes serem bem maiores. E lá as pessoas venderam ele para a rainha, ele foi trocado por dinheiro. Basta ler a história, tá? Vocês vão gostar, bem interessante a história. Na terceira cidade que ele conheceu, lá eram terras de piratas, lá os habitantes de lá gostavam muito de aprender música e matemática, só que as experiências que eles faziam lá não tinham cabimento algum, eram sem nexos, tá? Eram muito desinteressantes as experiências que eles faziam lá. E na quarta viagem ele foi parar em terras de cavalos, tá? E por lá ele queria ficar, só que ele não podia ficar, ele tinha que voltar para a sua terra. E como as pessoas são más, ele não queria voltar para as terras dele, ele queria continuar lá vivendo com os cavalos. No final ele morreu com 78 anos, com problemas mentais, tá bom? Vale a pena você conhecer a história, é bem bacana, bem interessante, tá bom? Então vamos lá para estudar o que é um verbo de ligação. Lembrando que esse conteúdo está no seu bloco de estudo e essas tarefas também, tá bom? Vocês precisam responder. Os verbos de ligação, o que é um verbo de ligação? Tem a função de ligar o sujeito e suas características, predicativo do sujeito. As características são os predicativos do sujeito. Os principais verbos de ligação quais são? Ser, estar, permanecer, ficar, continuar, viver, virar, tornar-se, tá bom? Próximo, os verbos o predicativo do sujeito. E o que é o predicativo do sujeito? É a característica que define ou modifica o sujeito. Ele é chamado de predicativo porque faz parte do quê? Do predicado. Caracteriza o predicado, mas não acrescenta nada ao verbo. O verbo serve apenas como ligação do sujeito às suas características. Nada ao verbo, e sim ao sujeito. Geralmente, o predicativo do sujeito é constituído por um substantivo, um adjetivo ou um pronome. Vamos aos exemplos. Veja, meu pai era pobre. Nesse exemplo aqui, meu pai era pobre, eu tenho um verbo de ligação, era, com o seu predicativo do sujeito. Está caracterizando o sujeito, meu pai era pobre. Verbo de ligação mais predicativo do sujeito. Ele parecia triste. Qual era a característica dele? Triste. Então, eu tenho o sujeito, o verbo de ligação, parecia, mais o predicativo do sujeito, triste. Ele parecia triste. Verbo de ligação com o predicativo do sujeito. E o que é aposto? É o nome que se dá ao termo que exemplifica ou especifica melhor outro de valor substantivo ou pronominal, já mencionado anteriormente na oração. Geralmente, a pausa entre um termo e outro vem separado dos demais termos da oração, por vírgula, dois pontos, parênteses
ou travessão. Então, quando tem uma frase e o aposto vem como? Ele vem entre vírgulas, pode vir com 2 pontos, parênteses ou também travessão. Meu pai, que era um homem muito trabalhador, morava na Inglaterra. Qual é o meu aposto aqui na frase? Que era um homem muito trabalhador. Ele especificou quem era o meu pai. Meu pai, que era um homem muito trabalhador, morava na Inglaterra. Então, que era um homem muito trabalhador, veio entre vírgulas. Então, isso daqui é o meu aposto, tá bom? Próximo. Observe. Eu era um homem viajante. As palavras destacadas funcionam simpaticamente como predicado da oração, composto por um verbo de ligação, ser, e um predicativo do sujeito, homem viajante. Características ou estado do sujeito. Então, o predicativo indica uma característica ou um estado do sujeito. Era um homem viajante. Eu era, o era, verbo de ligação, um homem viajante. É o meu predicativo do sujeito. Com a leitura do primeiro capítulo, notamos que a personagem era muito estudiosa. A oração a seguir define a personagem dessa narrativa. Como é que ela era? Ela era estudiosa. Identifica o verbo de ligação e o predicativo do sujeito. Nessa frase, eu era estudioso, nós somos estudiosos. Na frase, eu era estudioso, qual é o meu sujeito? Eu. Qual é o meu verbo de ligação? Era. E o meu predicativo do sujeito é o quê? Estudioso. Então, eu tenho um sujeito, o verbo de ligação, mais o predicativo do sujeito. A característica do sujeito, estudioso. É uma questão que está lá também no seu bloco de estudo, tá? Você tem que ler, entender o conteúdo para poder responder. Observe um trecho do primeiro capítulo. Tornei-me, então, aprendiz do Sr. James, eminente médico cirurgião de Londres, com quem permaneci por 4 anos. A frase destacada, ela funciona como o quê? Como um vocativo ou um aposto? E aí, alunos, o que vocês acham? Nessa frase, é um vocativo ou um aposto? Tornei-me, então, aprendiz do Sr. James, eminente médico cirurgião de Londres. Ele está especificando quem foi esse médico, eminente médico cirurgião de Londres. Veio entre vírgulas, então eu tenho um aposto nessa frase, tá bom? Então vamos aqui ao nosso mapa mental do que nós estudamos hoje, tá bom? Acompanhe aqui comigo agora no quadro. Eu tenho um verbo de ligação. O que é um verbo de ligação? São verbos que indicam uma qualidade ou um estado do sujeito. Estes verbos, eles fazem ligação entre 2 termos, o sujeito e as suas características. O que é um verbo de ligação? Ele faz essa ligação entre sujeito e o predicativo. Então, quais são os meus verbos de ligação, os mais comuns, os mais utilizados? Ser, estar, permanecer, ficar, andar e parecer. São os mais utilizados nas frases, tá? E eles indicam o quê? Um estado ou uma qualidade do sujeito. E o que é um predicativo? Termo que atribui um estado ou qualidade ao sujeito por meio de um verbo. Então, o predicativo é o verbo que faz a ligação entre o predicativo e o sujeito. Então, o predicativo, vamos aqui nessa frase. Exemplo, a mãe dela era atriz. Nessa frase, qual é o meu verbo de ligação? Verbo de ligação era e atriz. É o meu quê? Predicativo do sujeito, tá? Então, eu tenho um verbo de ligação e o meu predicativo do sujeito. E o que é o aposto? É um termo que se junta a outro valor de substantivo ou pronominal para explicá-lo melhor ou especificá-lo também. Vem separado dos demais como o quê? Com vírgula, 2 pontos, travessão, 2 pontos, travessão e vírgula. Ontem, segunda-feira, passei o dia com dor de cabeça. Qual foi esse dia que eu estava com dor de cabeça? Foi o quê? Na segunda-feira.
segunda-feira, então eu especifiquei o dia, que foi ontem. Então, a segunda-feira é o meu o quê? Aposto. Veio separado entre o quê? Entre vírgulas. Então, alunos, nós estudamos esses conteúdos na aula. Eu espero que vocês estejam lendo a indicação literária, tá? As viagens de Gulliver. Estudamos sobre o predicativo do sujeito, verbos de ligação, aposto. Tem alguns links bastante interessantes na internet que vocês podem continuar estudando, tá? Não parem por aqui, continuem estudando em casa também. Todo esse conteúdo está na plataforma Palmas Homeschool, como também no nosso canal do YouTube. Não percam as nossas teleaulas. E hoje, como é o nosso último bloco, esse é o último bloco do ano, o bloco 12, ano que vem tem mais, eu espero encontrá-los todos no nosso ambiente escolar. Hoje eu quero me despedir de vocês, eu espero que vocês tenham aprendido bastante com essas teleaulas. Eu fiz o que eu pude, eu dei o meu melhor aqui para vocês, espero ter contribuído com a aprendizagem. É um momento assim difícil, a despedida nunca é fácil, mas é isso, alunos, tudo que nós fizemos aqui foi pensando em vocês, tá bom? No melhor para vocês. E eu quero deixar aqui o meu abraço virtual. Se vocês precisarem de mim, contem sempre comigo. Procure seus professores também nos canais lá de WhatsApp, por e-mail. Não deixem de estudar. Se nós queremos um futuro melhor, é através de quê? Do estudo, da leitura diária, tá bom? E é isso, eu quero deixar aqui um abraço virtual a todos vocês e até 2021. Abraço da professora Kelly.